A ideia do livro surgiu há mais ou menos 30 anos, quando eu sempre me questionei se Jesus realmente havia morrido na cruz. Eu acho que a retirada dele da cruz foi muito rápida. Enquanto os crucificados ficavam 8, 9, 10 horas na cruz, ele foi retirado apenas 3 horas depois. A reclamação do corpo de Jesus para Pôncio Pilatos, inclusive causou surpresa para ele. Então, baseado nessa dúvida, eu acabei questionando e escrevi esse livro. Os muçulmanos, os islâmicos, eles também questionam isso, eles também não acreditam que Jesus morreu na cruz. Mas o ponto focal dessa história é que eu coloquei Jesus muito humanizado. Jesus foi um homem que margeou uma sociedade. Então, acho que toda pessoa, né? Na verdade, nós andamos na planície. E quando a gente encontra um ser humano como Jesus, como Helena Blavatsky, Gandhi, Tesla, quando a gente encontra um ser humano que ele tem coragem de subir no alto de uma montanha e começar a expor os seus movimentos mais revolucionários ou marginais, eu acho que essa pessoa ela é quase que meio condenada à morte, no caso de Jesus, à crucificação. E a gente tem que lembrar que a crucificação nos tempos da Judéia, nos tempos do Império Romano, essa crucificação era feita apenas para as pessoas que eram rebeldes. Embora quando eles falem que Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, aquelas pessoas que estavam ao lado dele não eram ladrões, eram também revoltosos. Então, quem era crucificado nos tempos de Jesus? Aquelas pessoas que eram revoltosos, que eram marginais, que eram pessoas que estavam incomodando uma sociedade. E Jesus, ele era um grande incômodo. Ele foi um grande incômodo porque Jesus foi um homem que primeiro ele teve em seu rebanho, ele teve 12, esses 12 viraram 72, depois de 72 foram 500, depois 5.000, depois 10.000 e esse homem conseguiu arrebanhar uma multidão começou a seguir Jesus e ele curava. Entre as propostas que eu tenho dentro do meu livro, eu acredito que Jesus, entre 13 a 30 anos, eu acredito que Jesus, ele viajou provavelmente também para o Egito. Jesus teve sua passagem no Egito, quando ele ainda era um bebê fugindo, né, de Israel, de Jerusalém, Israel, ele foge para o Egito com José e sua mãe Maria. Mas depois dos 13 aos 30 anos, eu acredito que ele tenha voltado para o Egito, muito provavelmente protegido pelos seus padrinhos, que eram os reis magos. Eu acho que ele volta para o Egito e estuda a medicina da época, né? A gente tem que lembrar que 2.000 anos antes da crucificação de Cristo, os egípcios, inclusive, já faziam até vasectomia, eles faziam partos muito bem elaborados. Então, o título de Jesus como médico dos médicos faz sentido, ele deve ter estudado medicina. Quando Jesus volta para Cafarnaum, para Jerusalém, e ele cura uma legião de pessoas, ele cura também pelo conhecimento da medicina que ele teve quando ele viaja para Éfeso, que a gente tem hoje que é Turquia, ele viaja para o Egito, ele pode ter conhecido a Grécia, é muito provável. Considero que Jesus, ele conheceu o que a gente chama de cinismo. Acho que Jesus era um cínico. Cinismo foi um movimento grego onde as pessoas buscavam a felicidade e abandonaram a materialidade. Então Jesus foi um grande cínico. Eles usavam uma túnica branca, essa túnica tinha um ombro esquerdo aberto e eles desdenhavam das pessoas que ficavam atrás de riquezas. Então o cinismo e esse primeiro cristianismo do século I, Jesus deve ter conhecido provavelmente, então ele foi um grande filósofo também. Então ele foi cínico. E outra coisa também que eu acredito, e faz muito sentido para mim,
Jesus, José, que é o pai, e João Batista, muito certamente conheceram o que se chama de comunidade essênia, que foi uma comunidade apartada dos judeus, onde eles pregavam o conhecimento, o vegetarianismo. Por isso tem tanta dúvida se Jesus comia carne ou não. Jesus não comia carne. Então, essa comunidade era uma comunidade que prezava o conhecimento. Descobriram uma grande biblioteca, um lugar de refeição para mais de 1000 membros, e essas pessoas prezavam o conhecimento. Então, Jesus fez parte dessa comunidade essênia. João Batista também. Então, eles usavam uma túnica branca, eles se banhavam. O batismo de João tem muito a ver com o conhecimento essênio. Quando João Batista, ele batiza Jesus nas águas do Rio Jordão, e acontece toda uma transformação. Eu acredito que Jesus, ele é um grande rebelde, um homem marginal que margiou uma sociedade. Quando eu escrevo o livro Jesus, eu encontro o que vai de mais profundo da minha essência, porque eu encontrei um homem profundamente humano, onde eu contesto, embora estudiosa dos anjos e da angelologia, eu contesto a ideia dele ter... Eu acho que naqueles tempos a gente tem Jerusalém, a gente tem Israel circundada por uma comunidade romana, onde Zeus e os deuses permeavam toda aquela comunidade, né? Então, eu acho que Maria, para não ser apedrejada, porque eu acho que ela pode ter sido até violada por um soldado romano chamado Pantira ou Pantera, e até para não sofrer nenhum tipo de problema dessa ordem e ter uma descriminalização, eu acho que José foi um personagem muito importante, onde ele resguarda Maria, ela acaba tendo Jesus, ela se resguarda por isso. Quando eu fui para Jerusalém, 500 anos após a suposta morte de Jesus, propagavam panfletos dizendo que Jesus era filho de um soldado romano chamado Pantira. Muda alguma coisa na minha concepção sobre esse homem chamado Jesus, mas nem um pouco. Ao contrário, enaltece mais ainda a proposta que eu tenho do livro, dizendo que ele foi um homem extremamente inteligente, provavelmente ele tinha um QI altíssimo, na qual ele nasce sob um invólucro de proteção, com uma história que enaltece uma providência divina, uma visitação do arcanjo Gabriel, até para guardar a Virgem Maria, né? A Virgem, na verdade, significa uma mulher solteira, vamos dizer assim, o nome Virgem significa uma mulher solteira. Ela estava então prometida para José. É possível, e a gente acredita que, na verdade, o marido de Maria era o irmão de José, o irmão morre e José acaba casando com ela. Então, Jesus acaba nascendo num movimento de proteção. Eles acabam fugindo, vão para o Egito, ele retorna depois, aprende medicina, volta e cura uma legião de pessoas que, na verdade, a sociedade é uma sociedade histérica, uma sociedade que buscava um Messias, buscavam um Messias ardentemente para tirar Israel do jugo de Roma. E, por exemplo, Jesus e José, eles estavam na segunda, terceira item da categoria social. Quando Jesus se coloca como um Messias, ele vai para a 10ª categoria, ele se transforma do dia para a noite como um pastor. A família dele achou aquilo um horror, um grande horror, falou assim, meu Deus, e é chamado de louco. E esse homem começa a carregar pessoas, 10.000 pessoas. E essas pessoas que Jesus levou multidões, basicamente era uma multidão de mulheres, de crianças que foram praticamente escorraçadas da casa. Mulheres que eram velhas eram abandonadas na rua, crianças que eram violadas eram abandonadas na rua, crianças de 12, 13 anos que eram violadas por soldados eram abandonadas na rua, e o Cristo, o Crestus,
acabava recolhendo essas pessoas, alimentando essas pessoas. A ideia de Jesus era, quando ele pedia, larga tudo e venha comigo, ele pede um esvaziamento de si mesmo para acompanhá-lo e ter um renascimento. Então ele cria uma comunidade de pessoas que ressuscitam. Eu não acredito na morte de Jesus na cruz. Para Jesus ter morrido na cruz, primeiro, deveriam ter quebrado as pernas dele e não quebram. Ponto 2, Longinos, que foi o soldado que coloca a lança, desfere a lança aqui na lateral de Jesus. Os romanos, eles fincavam a lança no coração para matar o criminoso mais rapidamente, ele coloca ao lado. Quebravam as pernas dos condenados para ter a morte mais rápido. Eles acendiam a fogueira nos pés do criminoso para morrer mais rápido. Eles padeciam na cruz 12, 13, 14 horas. Jesus foi retirado da cruz 3 horas. E o mais importante de tudo é que o túmulo de Jesus, que eu fui lá, eu medi, fiz questão de entrar no cemitério, eu medi o túmulo dos judeus, é estreito e pequeno. O túmulo de Jesus parece um quarto, tem uma porta, é um quarto. E o lugar onde ficavam as cruzes, vamos dizer assim, era um lugar fétido. Haviam várias crucificações por dia dos criminosos. Como é que José de Arimateia e Nicodemos iriam comprar uma espécie de um quarto num lugar que era fedido, que tinham carniças de pessoas expostas, que tinham abutres comendo cadáveres? A troco de quê? Esses 2 senadores romanos, vamos dizer assim, iriam comprar um lugar do lado. Quem vai para Jerusalém sabe bem o que eu estou falando, porque você tem as cruzes onde Jesus foi crucificado, praticamente você atravessando a rua, você tem o lugar onde Jesus foi colocado. Não faz sentido aqueles 2 senadores comprarem um buraco num lugar que seria praticamente um quarto, num lugar fétido que cheirava mal. Não faz sentido. E outra coisa, por que eu não acredito na morte de Jesus? Quando ele ressuscita, quando Maria Madalena vê o mestre, que ele está num jardim, ela olha para ele e fala, Rabone, que é o mestre, o rabi, e ela nem acredita que ele estaria ressuscito, que em aramaico significa ressuscitar ou recobrar os sentidos. Quando ele está com os discípulos e eles estão comendo, e ninguém imagina que era Jesus, porque naquele tempo eles não usavam uma coroa. As pessoas que eram levadas à cruz, elas usavam um gorro. Dentro desse gorro tinha pregos. Então eles colocavam um gorro na pessoa que rasgava o rosto da pessoa. Jesus também usou esse gorro. Esse gorro foi retirado e colocada a coroa de espinhos, para entender que ele se dizia rei dos judeus. Quando Jesus foi ter com esses discípulos, e os discípulos não reconheceram, ele fala para Tomé assim, Tomé, você não está acreditando que sou eu? Coloca o dedo na minha ferida. Tomé colocou o dedo na ferida e viu que era Jesus vivo. Gente, ele tinha acabado de morrer, é isso que não faz sentido. Ele estava vivo, ele apenas recobrou os sentidos depois de 3 dias, por ter padecido na cruz. Ele sobreviveu à cruz. José de Arimateia e Nicodemos, eles levaram para essa cova 35 quilos de ervas para curar um homem que estava doente. Não faz sentido você comprar 35 quilos de ervas anti-inflamatórias para curar um corpo. Para mim não faz sentido. Outra coisa, ele em espírito, ele fala assim, discípulos, eu estou com fome. Um espírito não tem fome. Não faz sentido, ele pediu alguma coisa para comer. Enfim, para mim, a palavra ressuscitar significa recobrar os sentidos. Até no século I, no século II e no século III, essa palavra de ressuscitar, recobrando os sentidos, fez sentido. Ele só foi alterado a partir do século IV. Os islâmicos, juntamente com o meu pensamento, acreditam na mesma coisa. Os islâmicos também não acreditam que ele morreu na cruz.
Então faz muito sentido para mim o que os islâmicos pensam também. Então nós o temos como um grande profeta. Então a palavra de Jesus está mais viva do que nunca, mas entendendo que não faz sentido a ideia, como a igreja prega, né, dele ter mais valor morto do que vivo. Quando eu estive andando em Israel e eu andei pelo caminho de Jesus, que você ouviu os pássaros, né, piando e cantando, então você senta no lugar onde ele falou das bem-aventuranças e você vê aquelas palavras ecoando na tua mente, você imaginando que ele esteve exatamente naquele lugar, que é um lugar até razoavelmente pequeno, você imaginar que no centro daquela escadaria ele esteve lá falando, que eu acho que deve ter sido lindo. As pessoas atualmente, elas pregam o Deus mal do Antigo Testamento para te colocar medo dentro de uma religião, um Deus que perde muito tempo perseguindo gays, um Deus que ele persegue gays, ele diz que é condenável. Esse mesmo Deus que condena os gays também condena que você come porco. Ué, mas não faz sentido, se a maior rede de fast food do mundo te oferece hambúrguer com fatias de bacon, então não faz sentido. Então, um Deus punitivo, um Deus cruel, um Deus que coloca um pastor gritando, humilhando as pessoas e pedindo um dízimo que não é usado em prol da comunidade, é usado para se comprar roupas de grife. Isso é uma coisa que eu não entendo. Jesus, quando pediu uma colaboração, era para alimentar 10 mil pessoas, não é? Esse Jesus que eu coloco no meu livro é um Jesus humanizado, é um Jesus que abraça mulheres, crianças. Ele não está preocupado com a sexualidade de ninguém, porque esse Jesus humano que eu tenho no meu livro é um Jesus que prega o amor no coração. Ele andava com surdos, com mudos, com coxos, com mulheres que foram abandonadas, com prostitutas. Ora, Maria Madalena, que foi a companheira dele, foi a mulher que foi quase apedrejada, ele salva. Eu acredito que as bodas de Canaã, era ele com Maria Madalena, que ele salva Maria Madalena e acaba casando com ela, foi a grande parceira dele. Maria Madalena, ele consegue livrar Maria Madalena 2 vezes. Então ele diz, Jesus, que ele resguarda o Torá, mas ele traz as boas novas. E ele traz uma boa-aventurança através do conceito de Jesus. O que acontece? Na minha opinião, Jesus ele se salva da cruz através de Nicodemos e José de Arimateia. O Longinus, que coloca a lança no coração, que não foi no coração, que foi na lateral, ele foi martirizado depois. Interessante, todas as pessoas que salvaram Jesus da cruz morreram na cruz depois. Não é curioso isso? Pensa comigo. O homem que deveria espetar a lança no coração, que espetou do lado, foi morto em seguida. Nicodemos e o José de Arimateia, que desceram Jesus da cruz, foram martirizados. Todos os apóstolos também. Maria foi com João, evangelista, para Éfeso. Os textos judeus dizem que ela morreu numa fogueira. E todos os que seguiam Jesus, os mais próximos, acabaram martirizados, porque podem ter descoberto essa conspiração para salvar Jesus. O que acontece? Nós temos o Paulo, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele acaba endurecendo essas palavras de Jesus, e é o que nós temos hoje. A nossa religião hoje, a nossa não, das pessoas que professam o catolicismo, eu não sou católica, eu sou uma estudiosa do tema, ele endurece as palavras de Jesus, transformando o que nós temos hoje, que é o catolicismo. Então, esse catolicismo que a gente vê hoje no Vaticano é mais fundamentado em Paulo do que nas palavras de Jesus. Eu acho que Jesus hoje, se ele voltasse e visse o Vaticano hoje em Roma, ele tomaria um susto, porque ele nunca quis nada disso na vida dele. Nunca ele imaginou que ia acontecer isso na vida dele. Esse livro foi escrito, inclusive eu ia colocar uma tarja nesse livro, foi escrito para pessoas que não são católicas e nem evangélicas, porque eu abranjo um Jesus do 1º século.
Então, assim, se você é católico, se você é evangélico, você pode se frustrar, porque eu prego a redenção dele como um Jesus humanizado, um Jesus que teve Maria Madalena como sua esposa e sua parceira e encontrou-se, inclusive está em Israel, possibilidades dele ter tido com Maria Madalena 2 filhos. Então, se você gosta de um livro com... eu li praticamente 500 livros de doutores, cientistas que debruçaram em estudos para entender o que eu estou escrevendo, o que eu escrevi, você vai gostar muito dessa obra. Então esse é meu convite para vocês que estão ouvindo e vendo essa minha resenha sobre esse livro, porque ele mudou minha vida. Eu acredito nesse Jesus, esse Jesus eu acredito. Um Jesus revolucionário, marginal, um Jesus apaixonado, inteligentíssimo. Eu acho que foi o maior QI que eu já vi na minha vida, esse homem que não morreu na cruz, que ele continuou depois fazendo todo um trabalho muito discretamente, revolucionou a vida de muita gente e continua. Um homem que é seguido por 2 bilhões de pessoas no planeta, a gente tem que reconhecer que é incrível e a gente só tem que bater palmas, porque é um homem que mudou minha vida, eu tenho certeza que vai mudar a sua também.